tudo bem? Bom, nessa semana o Gimnasia Esgrima de La Plata convidou o Maradona para ser seu novo técnico. O clube está desesperado para sair da última colocação no Campeonato Argentino, né? O time empatou um jogo, perdeu 4 e em 5 rodadas já está em crise, né? A temporada do Campeonato Argentino mal começou. O rebaixamento nem é tão claro, sim que é feito com aquele promédio das últimas temporadas, tudo, mas o Gimnasia La Plata já se vê numa situação preocupante e decidiu para o Maradona. A questão é, por que o Maradona? Então, parece uma crença meio no sobrenatural ou num retorno de marketing ali que possa dar lucro de alguma outra forma, porque a carreira de técnico do Maradona não justifica uma aposta nele, ainda mais um time que realmente precisa de uma injeção de qualidade de trabalho de treinador ali para sair da onde está. E o Gimnasia La Plata é um clube muito tradicional do futebol argentino, é o clube mais antigo da Argentina em atividade. Bom, a carreira de Maradona de técnico é mais longa do que parece. E o fato de a gente não saber muito dela, ou seja, como ela não decola. No final das contas, ele não faz trabalhos relevantes. E não tem grandes resultados que chamem a atenção. Nossa, Maradona, técnico. A primeira experiência dele de técnico foi em 94, logo depois da suspensão dele por doping na Copa dos Estados Unidos. Ele talvez pensando em abandonar a carreira de jogador, pensando em não voltar, ele aceita um convite e vira técnico do Deportivo Mandiyú, que era um time do nordeste da Argentina, que estava na primeira divisão na época. O time, inclusive, depois foi rebaixado e fechou as portas, foi refundado como Textil Mandiyú. Ele comandou o Deportivo Mandiyú, conseguiu só uma vitória na passagem dele lá e acabou saindo. Em 95 ele foi para o Racing de Avellaneda, já um clube grande, com um elenco mais forte, mais condição de competir. Também não saiu do lugar, acabou saindo do clube sem deixar grandes resultados e voltou a ser jogador, né? Deu mais uma tentativa de virar jogador. Depois disso, essa ideia do Maradona técnico parecia meio adormecida. Até que em 2008, o Alfio Basile sai da seleção argentina. Isso em agosto de 2008, o Alfio Basile sai da seleção argentina. Ficou um vácuo ali, quem seria? Não havia um sucessor muito claro. Parecia que o Batista, que era o auxiliar e foi técnico da seleção olímpica, assumiria, mas não estava muito claro de quem seria. Batista que foi campeão do mundo em 86 também. Não é de hoje que a Argentina tem esse problema ali de sucessão no cargo de técnico da seleção. O Maradona força a barra, ele até usando todo o poder de influência dele no futebol argentino, força a barra, se oferece e acaba sendo chamado e vira o técnico da seleção argentina. Ele talvez achando que ali era um momento de chegar e mostrar toda a força dele como grande figura do futebol argentino, porque ele tinha um time no papel muito bom, tinha o Messi que naquele momento estava para virar o melhor jogador do mundo ali ele estava começando ali, né? 2008 foi o ano que o Kaká foi eleito o melhor do mundo, mas a partir dali iniciou o domínio de Messi e Cristiano Ronaldo. E o Messi já estava decolando ali. Talvez apostando nisso, um time que era muito forte no papel, havia sido campeão olímpico, tudo, então ele foi lá e apostou, forçou a barra e virou técnico da Argentina. O retrospecto de vitórias e derrotas dele até é bom, mas as derrotas foram muito marcantes. Nas eliminatórias da Copa, tem um jogo contra o Brasil em Rosário, que ele pede pro jogo sem Rosário e tirar do Monumental de Núñez, que é onde tradicionalmente a Argentina joga nas eliminatórias, porque queria um estádio mais alçapão, para ser mais intimidador, para conseguir ter mais força da arquibancada para ganhar do Brasil. E a Argentina perde por 3-1, a Argentina depois perde por 6-1 da Bolívia em La Paz, e a classificação fica para a última rodada, quando o time consegue vencer o Uruguai em Montevidéu, um jogo que, dependendo da combinação, a Argentina poderia cair para a repescagem. O Uruguai que vai para a repescagem e depois classifica para a Copa, contra a Costa Rica, a repescagem. Então a Argentina, você vê que não veio, não foi uma passagem, os resultados não estavam vindo, e o futebol não vinha também. Chega na Copa do Mundo, o time continua uma bagunça, continua dependendo do talento de alguns jogadores para resolver os seus problemas, passa em primeiro lugar no seu grupo na primeira fase, até porque não era tão difícil assim a chave, né? Era a Grécia, a Coreia do Sul. Passa pelo México nas oitavas de final num jogo bem complicado, em que o Tevez teve um gol muito irregular, que foi validado pelo árbitro.
chega nas quartas de final, pega a Alemanha, primeiro time mais forte ali que a Argentina enfrentou na Copa, e toma de 4-0. A Argentina é eliminada e o Maradona deixa a seleção. Bom, parecia que ali acabava, né? Mas o Maradona, depois disso, teve vários ensaios de trabalho como técnico. Ele foi para o Al Wasl dos Emirados Árabes e acabou saindo por falta de resultados. Depois foi para o Al Fujairah, da segunda divisão dos Emirados Árabes, e depois é demitido ao final da temporada porque seu time não conseguiu a promoção. Na verdade, ele é demitido porque o time não consegue a promoção automática, o time fica para uma repescagem. E daí ele é demitido. Na repescagem, o Al Fujairah subiu. O time acabou conseguindo subir. E no ano passado, ele recebeu. Depois ele até aceita um convite meio esquisito do Dinamo de Brest, da Bielorrússia. E no final das contas, no ano passado, ele treina o Dorados de Sinaloa, do México. Na verdade, foi o segundo semestre do ano passado e o primeiro semestre desse ano, né? Apertura e clausura do Ascenso MX, né? Que é a segunda divisão mexicana. O Dorados de Sinaloa, com um grande investimento, botando dinheiro pesado ali para voltar para a primeira divisão, acaba não conseguindo, fica em segundo lugar atrás do Atlético San Luis, que sobe. A questão lá do rebaixamento no México é bem enrolada, já expliquei aqui, né? Um vídeo que vou deixar aqui do lado, vai aparecer aqui do lado quadradinho, ao final deste vídeo, ali para um vídeo explicando o rebaixamento do campeonato mexicano. Então o Dorados de Sinaloa não sobe e o Maradona comunica que está deixando o clube. E agora aceita um convite do Gimnasia La Plata. Nada indica que o Maradona vai conseguir fazer um grande trabalho, porque assim, não tem sido o histórico dele como treinador. Ele, no final das contas, nenhum dos seus clubes conseguiram, sob o comando dele, nenhum dos seus times, né, contando a seleção argentina, conseguiram, sob o comando dele, atingir seus objetivos, e ele acabou saindo por falta de resultados. E talvez ele até deu uma ajeitada no Gimnasia La Plata, talvez até por uma questão de empolgação da torcida, questão de repente dar uma ajeitada no vestiário de alguma forma, e o time até ganha algumas posições, não precisa ser o último colocado também. Mas não dá para imaginar que o Gimnasia La Plata está construindo ali uma equipe forte ali, um início de um grande projeto do Gimnasia La Plata, né? Então assim, a carreira do Maradona de técnico não decola. Até acho até estranho como ele ainda insiste nela, sendo que ele é uma figura tão importante, tão famosa, e ele já tem tanto dinheiro na vida dele, talvez ele pudesse não precisar se expor tanto a isso. Claro, ele faz o que ele quiser da vida dele, se ele quer ser técnico, ele seja técnico, só que eu acho estranho tantos times ainda apostarem nele. Se ainda fosse uma coisa pontual, um time lá dos Emirados Árabes, um time da China, um time do Catar quer contratar ele para fazer uma fumaça, para ganhar repercussão internacional, para virar notícia, alguma coisa assim, eu até entendo. Mas o Gimnasia La Plata é um clube muito tradicional que tem compromisso com sua torcida, tem compromisso com resultados e precisa desses resultados. Não faz muito sentido. No final das contas, o Maradona, tudo indica que ele vai, no momento em que encerrar a carreira dele de treinador, se é que ela realmente existe, vai ficar marcado como mais um grande craque que não foi um grande treinador, né? São poucos grandes jogadores que viraram grandes treinadores também. Maradona, tudo indica que não será mais um deles, tá bom? Mas é isso, então se vocês gostaram do vídeo, aqui inscreva abaixo o que vocês acharam, se inscreva no canal, clica no sininho, dá joinha ou dá... tá bom? Um abraço e até mais.